Bom, você acompanha aqui o nosso jornal multiplataforma. Nós já anunciamos a você que um grupo de deputados resolveu mudar de partido. Entre eles está a deputada Tabata Amaral, do PDT. Deputada, gentilmente aqui. Deputada, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Heródoto, boa noite, muito obrigada pelo convite e fico feliz de estar conversando com você hoje. Deputada, quando a gente é eleito ou um deputado federal, ou estadual, ou senador, será que as pessoas votam no partido ou votam na pessoa? Olha, falando como uma pessoa que até muito pouco tempo estava distante da política e não se via muito representada pelo Congresso, não se via muito representada pelos partidos, eu imagino que quem está escutando a gente tem um pouco dessa sensação ainda, porque a gente está longe de resolver esse problema. Eu acho que as pessoas hoje votam mais nas pessoas do que nos partidos. Mas falando como cientista política, como alguém que quer uma democracia cada vez mais forte para o nosso Brasil, eu acho que esse é um problema. E na minha visão, os partidos, eles perderam um pouco a conexão com a sociedade. Deixaram de ouvir a sociedade, deixaram de dialogar, e é por isso que vários movimentos estão surgindo, para fazer essa ponte entre a sociedade e entre os partidos. Então, acho que na prática, votam mais nas pessoas, mas eu quero ver uma democracia com partidos mais fortes, mais democráticos, transparentes, em que a gente também vote nos partidos. Agora, deputada, há uma polêmica que diz, bom, de quem é o mandato, então? É do parlamentar ou é do partido? Hoje, a gente felizmente tem isso nas nossas leis, na nossa regulamentação, então se entende que o mandato ele é do partido, salvo algumas exceções. E tem uma exceção que ela é bastante grave, que é quando há uma perseguição pessoal contra o mandatário. Então, e aí falando um pouco da situação em que eu me encontro junto com esses outros deputados, depois do meu voto na reforma da Previdência, houve por 3 meses uma perseguição muito grande contra alguns deputados específicos. Eu não sei dizer o que o motivou o partido a escolher esses deputados como alvo. Me parece que há um incômodo muito grande com a renovação que a gente traz. Então, quando a gente tenta propor práticas diferentes, quando a gente faz o que a gente disse que faria e prometeu durante a campanha, isso gera muito incômodo, porque provoca um pouco a forma como a política ela acontece aqui em Brasília. E aí essa perseguição, ela se dá com espalhamento de fake news, de mentiras, ela se dá com líderes do partido indo até a mídia para falar coisas muito absurdas sobre a gente, ela se dá com a perda de espaço. Então, mesmo sem nenhum tipo de julgamento, eu estou suspensa há 3 meses pelo partido, sem conseguir atuar plenamente aqui na Câmara. Então, a nossa justiça, a nossa lei eleitoral, ela entende que o mandato ele é do partido, exceto em alguns casos, e o caso mais grave que a lei prevê é o de perseguição pessoal. Agora, deputado, logicamente todos sabem que você votou favoravelmente à reforma da Previdência e o seu partido era contra. Quando acontece um conflito como esse, o que prevalece? Prevalece a opinião do partido, todos são obrigados a seguir, há uma disputa interna, como é que funciona isso? Eu posso falar um pouco do que deveria acontecer, porque no caso do PDT não foi respeitado nem o que diz o estatuto do partido. Mas acho que são 2 coisas. Pelo menos para uma pessoa pesa muito a convicção pessoal, e para mim essa é a boa política. Eu não estaria em um partido se eu entendesse que não há espaço para defender minhas ideias, ou que eu acredito que eu vejo como verdade, mas também tem o estudo do partido que diz como é que a gente vai chegar nesse consenso. Então, no PDT, teoricamente, a gente tem que fazer uma reunião da direção nacional para debater o texto que vai ser votado, para aí sim haver um fechamento de questão. O que acontece é que o PDT, durante a campanha, defendeu a reforma da Previdência, e inclusive apresentou uma proposta que era muito próxima que foi votada. Então, na hora de escolher um partido, isso me fez acreditar que haveria espaço dentro do PDT para defender o combate à desigualdade, para defender a política para os mais vulneráveis, que é uma pauta muito importante para mim, mas também para a responsabilidade fiscal, ou seja, o Brasil está indo muito mal financeiramente. As contas públicas estão estourando. E eu entendo que a gente também tem que considerar isso para poder fazer política eficiente, política que funciona. Então, a minha escolha pelo partido foi guiada pelo que estava sendo dito. Eu entendi que haveria espaço para esse tipo de moderação, de não ficar só nos extremos, marcando posição, pensando na próxima eleição. Mas, dito isso, havia um rito em que eu poderia defender a minha posição e defender o que o partido havia durante a eleição. Agora, acontece que a única reunião que o PDT fez foi em março, antes mesmo que a gente começasse a debater o texto. E de março até julho, quando aconteceu a votação da Previdência, muita coisa mudou.
A gente retirou coisas que eram muito graves do texto, BPC, aposentadoria rural, o caso das mulheres, o caso dos professores, foi melhorado porque realmente veio ruim para a Câmara. Então, a gente tinha um texto que era completamente diferente, um texto feito aqui na Câmara dos Deputados, e o partido não se posicionou, não convocou uma nova reunião, não ouviu os deputados que acreditavam que aquele texto não era perfeito, mas ele era mais justo, ele era necessário para o Brasil. E aí a gente tem esse atropelamento, porque não houve uma nova reunião da direção do partido, da direção nacional. A gente entra num processo que é irregular, que deveria durar 2 meses para a gente ser julgado, e após 3 meses não há nenhum julgamento, porque o partido diz publicamente que quer friturar, quer fritar a gente, que quer sangrar, porque está incomodado com a nossa postura. Então, teoricamente, você reúne as pessoas, você ouve, você discute, mas isso não aconteceu no partido. Deputado, na sua opinião, para se fazer político, fazer parte do parlamento, a pessoa necessariamente tem que fazer parte de um partido político? Há quem defenda, por exemplo, a chamada candidatura independente. O que você pensa disso? Olha, se a gente for pensar no curto prazo, nesse momento em que a população está tão desconectada dos partidos, eu acho que pode ser uma boa provocação para os partidos. Quem sabe isso não force eles a se abrirem, a serem mais transparentes, a estarem mais próximos do que as pessoas querem e menos ali na politicagem, no palanque. Agora, de novo, eu sou formada em ciência política. Eu aprendi a acreditar e acredito mesmo que uma democracia forte é feita por partidos fortes, por partidos que a gente saiba como vão votar, que tenham suas bandeiras, que ouçam a população, que tenham seus filiados, que participem de fato. Então, pessoalmente, o que eu defendo não é a candidatura avulsa. Eu respeito quem defende e acho que pode ser uma maneira de refrescar um pouco as coisas, de fazer eles acordarem. Agora, o que eu defendo é um projeto que mais de 20 deputados apresentaram aqui na Câmara e queria muito que quem está ouvindo a gente, está acompanhando, buscasse sobre isso, porque eu acho que esse projeto ele pode ser revolucionário. E a gente pede 4 coisas que são muito simples. Primeiro, que os partidos sejam mais transparentes em relação ao dinheiro. Hoje, eles não prestam conta de como utilizam o nosso dinheiro, que é um dinheiro público. Então, aqui na Câmara, como deputado, eu tenho que prestar contas. Partidos não fazem isso. Então, é uma coisa que a gente pede. Outra coisa, que eles sejam mais democráticos. A gente quer eleição para quem vai ser dirigente com mandato, com o número máximo de mandatos que pode ter, para que os partidos não tenham mais dono. A gente quer que os partidos decidam, junto com seus filiados, quem serão os candidatos. A gente quer um comitê de ética para acabar com a corrupção. Então, são algumas medidas que a gente defende que eu entendo vão fazer uma boa limpa nessa politicagem que acontece hoje e vai tornar os partidos ainda mais fortes. Então, de novo, entendo e respeito quem defende candidatura avulsa, mas eu acho que esse é como se fosse pegar um atalho. Não é resolver o problema. Para resolver o problema, tem que levar mais ética, tem que levar mais democracia, mais transparência para os partidos políticos, todos, sem exceção. Perfeito. Deputada, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Muito grato. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. A deputada Tabata Amaral conversando conosco, ela deve deixar o partido dela, que é o PDT, mais conhecido como Partido do Ciro Gomes, ou se você quiser, do Brizola, né? O Leonel Brizola que fundou o partido, porque discordou aí da orientação do partido em relação à reforma da Previdência. Outros deputados querem fazer a mesma coisa.